Saudações, alunos e alunas, tudo bem? Tadeu aqui. Bom, pessoal, hoje nós vamos encerrar nosso conjunto de dicas com base na CLT. Nós ainda vamos ter algumas dicas esporádicas de algumas outras legislações, mas sobre CLT, essa é a última dica, ainda sobre direito coletivo e basicamente tratando sobre dois temas. É um tema bem complicadinho, que a gente denomina que a reforma trabalhista acabou com a ultratividade das negociações coletivas, certo? Ou seja, as partes são obrigadas a negociar após o término da vigência das negociações coletivas, senão a negociação coletiva vai cair por terra. Antes ela continuava no tempo. Beleza? Uma outra questão muito importante, que somente uma categoria no Brasil brigou com isso, foi o fim do imposto sindical e a autorização para qualquer desconto sindical. A única categoria que brigou com isso foi o próprio sindicato, porque empresas foram a favor dessa medida, os empregados foram a favor dessas medidas, o governo já estava articulando nesse sentido. E aí, a parte que ficou prejudicada, o sindicato, que antes tinha um imposto obrigatório sindical para cobrar dos seus empregados, dos empregados da sua categoria, agora tem que convencê-los a serem associados, a serem contribuintes do sindicato. Tudo bem, pessoal? Então, vamos ali para os nossos slides. Só antes, se você tem a intenção de melhorar na OAB, na primeira fase, em trabalho, processo de trabalho, lembrando que são 11 questões, 6 de trabalho e 5 de processo de trabalho. Nós temos um curso no Hotmart com as últimas provas pós-reforma trabalhista, todas resolvidas. São 9 provas. A última prova está gratuita no meu canal. Você pode acessar, ver como é que a gente trabalha, como nós fazemos as questões. E aí, se você quiser a preparação completa, com todas as provas, pode adquirir o curso no Hotmart. E com base nesse curso no Hotmart, nós desenvolvemos os principais artigos, né? É uma série de aulas com os principais artigos da CLT, tanto em trabalho quanto em processo de trabalho, para você gabaritar a sua prova do OAB. Beleza, pessoal? Para a primeira fase, beleza? Então, tem o link na descrição, tem o link no meu Linktree no Instagram e está acessível na plataforma Hotmart. Bom, pessoal, então vamos para os slides. Temos aqui o direito coletivo do trabalho. Lembrando que direito coletivo são as relações coletivas, sindicato dos empregados com empresa ou sindicato das empresas. E já vamos começar então com o que diz aqui o artigo 614, parágrafo 3º. No 614, menciona que as partes promoverão a assinatura e vão levar isso no Departamento Nacional do Trabalho. Ou seja, faz a negociação coletiva, todo mundo assina e as partes levam para ficar registrado no Departamento Nacional do Trabalho. Hoje é o Ministério do Trabalho, né? Para que seja registrado que para aquela categoria, para aquela região, existe uma convenção coletiva, tá? Então o registro é uma parte obrigatória, porque quem não registra não demonstra que fez a negociação, tá? No parágrafo 3º, acrescentado pela reforma trabalhista, a gente tem assim, não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a 2 anos, sendo vedada a ultratividade. Bom, pessoal, antes da reforma trabalhista, uma categoria de profissional que fez uma negociação coletiva com uma categoria econômica, se as partes não voltassem a negociar depois da vigência ali de 2 anos da negociação coletiva, ela continuava produzindo efeitos. Isso se denominou ultraatividade, ou, vamos separar o nome da palavra, atividade além do tempo previsto, né? Além do tempo normal. Qual o tempo normal?
a vigência prevista no instrumento coletivo até o máximo de 2 anos. Passou 2 anos, não voltou a negociar, antes da reforma trabalhista continuavam valendo as mesmas regras, mesmos benefícios. Agora surgiu a reforma trabalhista, extinguiu taxativamente, positivamente, por meio de lei, a outra atividade. Então, acabou o tempo de uma negociação coletiva, acabou a negociação coletiva. Os sindicatos têm que se reunir novamente, fazer outro termo para outro prazo de vigência, e essa renovação não é mais automática, tá? Portanto, impactou diretamente uma súmula do TST, que mencionava a outra atividade. Veja só. As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais e somente poderão ser modificados ou suprimidos mediante negociação coletiva. Então, a 227 mencionava, foi integrado e só vai ser modificado ou suprimido por negociação posterior. Então, mesmo com o prazo de vigência encerrado, vai continuar vigendo. Vai integrar, inclusive, o contrato do empregado, mas vai deixar ser suprimido ou modificado por outra negociação coletiva. Então, aceitava outra atividade até a próxima negociação coletiva, onde essa nova negociação coletiva ia trazer novos contornos, novas regulações para aquela categoria. Beleza, pessoal? Então, acabou a outra atividade, terminou com a reforma trabalhista, terminou o tempo da convenção coletiva, terminou os benefícios, tudo que estava previsto, não integra o salário, direito previsto na convenção coletiva, e é assim que vai funcionar. Beleza? Mas é injusto, mas é isso, mas é aquilo, mas é reforma trabalhista. Para a OAB, pessoal, acabou outra atividade, em 2 anos termina o efeito da convenção coletiva. Percebe que esse termo não é um termo comum do nosso dia a dia, tá? Justamente porque ele é o final da matéria de direito coletivo, que é a última matéria do direito do trabalho. Então, até chegar aqui, pessoal, nossa senhora, muito estudante fica pelo caminho. Então, você que chegou até aqui e está escutando sobre ultratividade, tendo já estudado as anteriores, você está recebendo, vamos dizer, o conteúdo menos lido em direito do trabalho, né? Mas, olha a relevância do tema, né? Vou até colocar de novo aqui, parágrafo 3º. Não será permitido estipular duração de convenção coletiva superior a 2 anos e está vedada a outra atividade. Beleza, então? Agora vamos para outro tema super polêmico no âmbito do direito coletivo. Aqui cabe uma crítica ao que era, porque no Brasil vige o princípio da liberdade sindical. E também vige o princípio da unicidade sindical. Veja só, quando você estabelece monopólios, a economia mesmo identifica monopólio como uma anomalia. Por que anomalia? Porque o sentido natural de um sistema livre, num sistema, no caso, capitalista, que busca interesses, que busca saúde financeira, recolher dinheiro, prestar serviços e ser melhor do que a concorrência, naturalmente um monopólio ele extingue isso. O quê? A abertura de concorrentes que possam cobrar menos para prestar melhores serviços. Então, no Brasil, vige a unicidade contratual. Cada categoria vai ser regida por um único sindicato. Isso já é um ataque à liberdade sindical. Mas além da unicidade contratual, você tinha o imposto sindical obrigatório. Cadê
Onde estava a liberdade do trabalhador? Já não pode escolher sindicato, agora é obrigado a pagar sindicato? Então estavam amarrados, pagando impostos, que eram quantias bilionárias. Ah, é um dia de trabalho, mas é um dia de trabalho de 40 milhões, 35 milhões de trabalhadores. E isso é grana pra caramba, né? 35 milhões de trabalhadores, se você colocar que cada um na média ali recebe R$ 100 por dia, né? Principalmente ali categorias que já tem sindicatos, né? Então você coloca 35 milhões, 350 milhões, 3 bilhões e meio só de imposto, fora taxa assistencial, fora contribuição confederativa, um monte de bagulheira que era obrigatório. Acabou o imposto sindical. Ele continua com o mesmo nome, mas agora ele não é obrigatório, ele é facultativo. E mensurações dos sindicatos mostram que a arrecadação ela deu um tombo. Foi muito impactado, né, a quantidade de contribuições do imposto sindical agora facultativo, né? Então veja só, essa foi uma das mudanças da reforma trabalhista mais celebradas. Beleza? Veja só, artigo 445. Os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de pagamento de seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados, as contribuições devidas aos sindicatos, quando por esses notificados. Então, o empregador, notificado pelo empregado para fazer desconto na folha de pagamento dos seus empregados, fica obrigado quando o empregado autoriza. Empregado, tem essa contribuição confederativa, você aceita descontar? Não. A maioria não aceita descontar. Por isso caiu tanto a arrecadação. Alguns, muitos, continuam pagando, tá? Mas a maioria deixou de pagar. Artigo 578. Aqui, ó, outro exemplo do fim da contribuição sindical obrigatória. As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão sob a denominação de contribuição sindical pagas, recolhidas e aplicadas na forma deste capítulo, desde que expressamente autorizadas. Então, olha aqui, ó. Contribuição sindical, né? Contribuição sindical tem que ser autorizada. 579. O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica. Então, além de participar, tem que autorizar. Não adianta só ser sindicalizado, tem que autorizar também. 582. Os empregadores são obrigados a descontar da folha de pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada ano a contribuição sindical dos empregados que autorizaram prévia e expressamente seu recolhimento aos respectivos sindicatos. Então, também a contribuição sindical no mês de março para quem autorizou. 583, o recolhimento de contribuição sindical referente aos empregados e trabalhadores avulsos será no mês de abril. Tá? Então, ó, os avulsos, só mês de abril, e relativo a agentes e trabalhadores profissionais, fevereiro, observada a autorização prévia. Então, sempre, pessoal, com autorização prévia. Sempre com autorização prévia. Você vai descontar o salário do empregado, você tem que pedir para ele. Posso descontar? Pode. Né? Pode. Ou não pode. A maioria disse não pode. E aí ficou sem contribuir. 587. Os empregadores que optarem pelo recolhimento da contribuição sindical deverão fazê-lo no mês de janeiro de cada ano ou para os que venham a estabelecer licença, tal. Os empregados que não estiverem trabalhando no mês da contribuição deverão autorizar prévio e expressamente o recolhimento no primeiro mês subsequente. Então, para aquele que não contribuiu, porque foi demitido depois, admitido depois, ele vai poder autorizar o recolhimento posterior. Beleza, pessoal? Então eu separei os artigos ali que todos mencionam, desde que especialmente autorizado, com autorização prévia, aí sim pode ser realizado o desconto.
Isso é o fim do imposto sindical obrigatório, porque agora ele é imposto sindical facultativo, contribuição sindical facultativa, taxa assistencial de sindicato para aqueles sindicalizados que a autorizarem. Tudo bem? Então, uma das grandes mudanças aí na reforma trabalhista. Aqui, então, a gente encerra a nossa última dica. Falamos hoje do fim da contribuição sindical, do fim da ultratividade das convenções coletivas. Qualquer dúvida, entre em contato conosco no Instagram, no YouTube. Lembre-se do nosso curso no Hotmart. Lembre-se das nossas aulas gratuitas no YouTube. E eu fico à disposição para ajudá-los nesse próximo exame da OAB. Beleza, pessoal? Desejo a todos bons estudos e até a próxima.